E nós queremos, no nome do Senhor Jesus, prosseguir. E eu quero falar hoje sobre o tempo de agradecer. Falamos sobre tanto tempo. Nós estamos no tempo de avançar e eu quero dizer o segredo de agradecer. Por que nós devemos agradecer em 2022? Em primeiro lugar, porque a Bíblia nos diz, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu quero ler o versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graça. E nesses minutos de segundos que eu fiquei parada aqui, eu fiquei lembrando, será que a igreja vai entender o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui? Ele diz, em tudo dai graça. Ele não está falando para você dar graça só quando tudo está bem. Ele está dizendo, a oração de ações de graça, ela vale nos momentos difíceis, nos momentos onde você olha para um lado, olha para o outro e não vê nenhuma solução. Ele diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco, a sua igreja. O segredo de dar graças. Você acha que, se não fosse tão importante, seria a vontade de Deus em Cristo Jesus? A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é que nós demos graças. E eu quero dizer nessa noite que a oração de ações de graça não é apenas um ato religioso. Não é só para as pessoas que são religiosas ou para alguém que teme ao Senhor, nem simplesmente uma questão de dizer, Deus, muito obrigado. Ah, Senhor, muito obrigado por isso, eu estou feliz porque o Senhor fez isso. Apenas naquele momento que ele respondeu uma oração. Não é isso. Ações de graça não é simplesmente isso. Dizer para Deus muito obrigado, é claro que nós devemos agradecer. Amém? Nós estamos falando tempo de agradecer. 2022 será conquistado por mim e por você se eu agradecer. Agradecer por qualquer coisa. O simples fato de estar vivo. Louvemos a Deus, agradecemos a Deus. Obedecemos a Deus. Vimos aqui a diaconisa Maria de Jesus falando sobre a importância de obedecer. Quando nós obedecemos, às vezes eu estava vendo aqueles cavalos, era até bonito, cavalo de guerra, ia servir muito. Quantas coisas nos enganam, irmãos. E a ordem de Deus acaba com tudo. A ordem de Deus para nós é deixar tudo que vai nos atrapalhar, aquilo que nos engana, aquilo que vem na nossa mente e fala, isso vai ser uma solução. Não, Deus está falando, larga isso. Isso não é uma solução para você. A obediência nos ajuda e nos impulsiona a avançar. Tem coisas que têm só a aparência de bom, mas o seu mal, o seu fim é mal. Ações de graça não é só dizer obrigado para Deus, mas é um estilo de vida, irmãos, e é sobre isso que eu quero falar. É um estilo de vida. Ações de graça nos leva a um outro nível
com Deus. No dia que você aprender a agradecer a Deus por todas as coisas, agradecer o Senhor e não reclamar, porque a tendência nossa, minha e sua, é agradecer a Deus quando está bem, mas quando deu alguma coisinha errada, é reclamar. E eu quero te dizer nessa noite o que eu tenho aprendido com a oração de ações de graça. Agradecer por aquela resposta que foi não. Agradecer por aquela resposta que foi espera, não é a hora. Agradecer por aquilo que você almejou, que você gastou a sua energia em cima e simplesmente você não viu nada acontecendo. Você volta lá e diga: Pai, muito obrigada, porque eu não estou vendo nada ainda acontecendo. Mas eu sei que o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor é caminho no deserto, o Senhor é luz na escuridão. Esse é quem tu és. Quando nós entendemos isso, nós mudamos de nível. Nós passamos para um outro nível. E quando nós passamos para esse outro nível, nós tomamos atitudes diante da vida, acontecimentos corriqueiros do nosso dia a dia. Nós aprendemos a dar graças. Nós adotamos uma postura de gratidão. E não somente de obrigado, Senhor. Não. É uma atitude de gratidão. É estar satisfeito em toda e qualquer situação. Posso ouvir um amém? Estar satisfeito em toda e qualquer situação. Esse é um outro nível de entendimento que o Senhor quer nos levar a avançar. Quando eu entendo e consigo chegar nesse nível, eu estou pronto para começar a ser usado pelo Senhor. Eu estou pronto para dizer para o inferno, para as trevas, quem é o meu Deus. Esse é quem tu és. Quando eu aprendo a adotar esse estilo de vida e estar satisfeito diante de Deus em todos os momentos, estando bem ou não, com lágrimas, chorando, mas tendo lá no seu interior gratidão a Deus. Irmãos, Deus, Ele não é o nosso escravo, Ele é o nosso Deus. Tem pessoas que tratam Deus como se Ele fosse um serviçal. O Senhor vai ter que fazer, porque se o Senhor não fizer, ainda afronta. Deus é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de todo respeito. Esse é quem Ele é. Digno de tudo isso. Está tudo bem ou não, sorrindo ou triste, gratidão no coração, agradecendo a Deus. Senhor, mas tem tantos anos que eu te peço isso, mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Essa é a nossa atitude, diante de uma resposta que foi negativa, diante de uma resposta que foi não. Senhor, eu te agradeço, muito obrigada, porque eu sei que em tudo o Senhor sabe o que faz. E o Senhor quer o melhor para mim. O Senhor quer me ensinar com isso. Com essa resposta, não. O Senhor quer me ensinar. Então me ensina, Senhor. Isso é gratidão, irmãos. Isso é um outro nível. Aí Deus olha para você e começa a dizer: eu posso contar com essa pessoa. Eu posso contar com ela. Ela começou a entender. Ela começou a entender quem eu sou na vida dela.
Às vezes, irmãos, nós aprendemos a tratar Deus de uma forma indevida, ilícita. E Deus quer que nós sejamos, Ele quer que nós o tratemos de uma forma digna. Ele é Deus. Nós perecemos, Ele não. Gerações vêm e perecem, vão embora, Ele continua. Reinos vêm e vão, Ele continua reinando. Quantas pessoas conheceram a Deus e já estão na glória, ou conheceram a Deus e perderam a salvação, conheceram a Deus e estão lá fora no mundo. Ele continua sendo Deus. É isso que Ele quer, que seus filhos entendam quem Ele é. E quando eu tenho uma atitude de gratidão, qualquer situação, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Eu te agradeço. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. E eu quero falar como que é essa atitude. É aquela atitude de acordar de manhã e muito mais do que agradecer, é reconhecer que Deus, em tudo o que você é e o que você tem, Ele é muito mais. É você reconhecer que o que você tem, a sua casa, seu esposo, seu cônjuge, seus filhos, sua igreja, seu trabalho, é reconhecer Ele em tudo. É agradecer. Quando você abre os olhos, fala, Deus, obrigada pela vida. Obrigada porque o Senhor é comigo. Obrigada pelo meu marido. Obrigada pelos meus filhos. Obrigada, Senhor, pelo meu trabalho. Tem pessoas que vão reclamando para o trabalho. Agradeça a Deus. Fala, Deus, muito obrigada pelo meu trabalho. É Ele que traz. Me dá o salário no final do mês. Agradeça. Eu lembro uma época, irmãos, quando eu entrei na faculdade no ano de 1996. Eu morava em Goiânia e eu fazia faculdade na Universidade de Goiás, só que o polo era em Anápolis. E o ônibus passava na BR 6 horas da manhã e eu morava num bairro distante, no Itatiaia. Então, imagine a hora que eu tinha que levantar para pegar o ônibus que ia para Anápolis, 6 horas. Eu lembro que eu estava ali e uma irmã falou, mas não é ruim? Como é que você dá conta de levantar com 2 crianças pequenas? Você levanta e vai. Eu falei, dá uma preguiça. Mas você sabe como que eu levanto? Eu falando isso para ela. Quando eu acordo, quando o relógio desperta, eu já levanto, Deus, muito obrigada, porque eu não estou indo para qualquer lugar, eu estou indo me formar, Senhor, muito obrigada. Eu já entro debaixo do chuveiro e já tomo aquele banho, já correndo. E aquilo me impulsionava, me dava força para ir todos os dias para a faculdade. E no meio da faculdade, ainda engravidei, mas ia. E eu louvo a Deus, porque eu pude agradecê-lo naquele momento e consegui concluir a faculdade. É quando você levanta pela manhã e a preguiça vem e você diz, o que eu vou fazer? Eu te digo, agradeça a Deus. Fala, Deus, muito obrigada. Obrigada porque eu acordei. Muitos dormiram e não acordaram. Eu acordei. Agradeço o Senhor. Agradeço o Senhor a forma que você vai para o trabalho. Muitos vão de ônibus, outros a pé, outros de bicicleta, outros de moto, de carro. Agradeça. Agradeça a forma. Sabe, a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus fala, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ter um coração agradecido. Quanto mais você desenvolve um coração agradecido, mais você é contente. Quando você vê uma pessoa alegre, contente em toda e qualquer situação, é porque essa pessoa tem um coração grato.
É porque essa pessoa, ela sabe agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Quando você vê uma pessoa cabisbaixo, triste, é porque é uma pessoa que não sabe dar graças a Deus pela vida, pelos acontecimentos, por tudo que lhe é proporcionado. Sendo bom ou não, agradeça o Senhor. A gratidão nos ajuda na nossa alegria. A gratidão te faz sorrir. Quando você é uma pessoa grata, você consegue sorrir. Você consegue olhar para o outro com outros olhos, com os olhos de Deus. Você não olha com aquele olho acusador. Você olha com os olhos de Jesus, o amor de Jesus na vida daquela pessoa. Isso é gratidão a Deus. E quanto menos você é agradecido, menos contente você é. Tem muitas pessoas que chegam a se entregar à depressão. Isso é falta de gratidão. Esperou tanto e não viu nada. E começa a se entregar. Eu te digo essa noite, tenha um coração grato a Deus. Normalmente as pessoas consideram o muito obrigado como se fosse a instância final. As pessoas não valorizam a oração de ações de graça. Essas pessoas não conseguem enxergar o que está por trás da oração de ações de graça. E não precisa você parar um momento ali para estar fazendo essa oração. Você pode fazer ela lavando as louças, varrendo a casa, indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, voltando, cansado ali, cochilando dentro do ônibus, acorda quando o ônibus freia. Oh, Senhor, muito obrigada, porque eu estou voltando para minha casa. Coração agradecido a Deus. Isso nos ajuda a viver melhor. Coisas acontecem na vida das pessoas que enxergam a oração de ações de graça como um refrigério na sua vida. Obrigada, Deus. Tem pessoas que ficam achando ruim por causa da chuva, ou acham ruim por causa do sol, ou acham ruim por causa do calor. Agradeça o Senhor. Fala, Deus, muito obrigada. Tu és o dono de tudo. Tu és o nosso Deus. Lá em João 4,14, Jesus diz para a mulher samaritana: bebe de mim, que você vai ficar contente e satisfeita. Está lá em João 4,14, fala o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós bebemos de Jesus, e como é que eu bebo de Jesus? Sendo agradecido. É a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu bebo de Jesus, eu estou sendo agradecido. E eu serei uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu nunca mais terei sede. Eu não vou ser aquela pessoa sedenta, cabisbaixa, reclamona. Não. Quando eu bebo de Jesus, Ele tem a água da vida, a água que nos satisfaz, a água que preenche todo o vazio e vai lavando por dentro e vai tirando tudo aquilo que está estragando o nosso coração. É a água de Jesus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E Jesus te oferece hoje essa água. A água que nunca mais vai deixar você com sede. Você bebe essa água sendo grato a Deus, igual aquela mulher.
ela estava tão infeliz com a vida dela, quando ele encontrou com ela naquele poço. Infeliz. Chegou ali e Jesus sabia que aquela mulher precisava da água dele. Triste para baixo, ela era uma pessoa discriminada naquela sociedade, na sociedade daquela época. Uma mulher que não tinha reputação, era uma mulher prostituta. Deus não discrimina ninguém, Ele quer apenas consertar todos nós. E ela chegou ali, e ele pediu água para ela. Ela falou: você está medindo água para mim? Ele me dá um copo de água. Aí ele aproveita o gancho e fala: se você tomar da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E isso aconteceu. Aquela mulher aceitou a Jesus e disse: eu vejo que você é um profeta. Porque ele falou: olha, 5 maridos você teve, nenhum era teu. Agora você vai e fale para as pessoas quem eu sou. E ela foi, ela jogou toda a vergonha fora, e ela foi e falou de Deus. Tem o profeta, tem o filho de Jacó lá no poço de Jacó tem um profeta. E ela foi a maior missionária de todos os tempos. Ela bebeu da água de Jesus. Ela estava totalmente triste, acabada por dentro, mas ela aceitou a água de Jesus. A água de Jesus faz essa transformação. Quando não se cultiva um coração satisfeito no Senhor, a tendência é ficar insatisfeitos e sedento das coisas do mundo, como aquela mulher. Ela estava insatisfeita com a vida, mas ela encontrou Jesus. Muitas pessoas buscam essa satisfação, preencher na sua profissão, ou consumindo, comprando, vendendo, ou se entregando aos prazeres do mundo. E eu quero dizer, a alegria, o prazer está em Jesus. Vamos ser gratos a Jesus por tudo que Ele tem feito. O avanço em 2022 pode chegar mais rápido por meio das ações de graça. Nós estamos 10 dias aqui profetizando, falando, avançando. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós colocarmos ações de graça no meio de tudo isso, nós vamos avançar mais rápido em 2022. Nós vamos conseguir entender o projeto de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele planejou para 2022, eu não sei. Você sabe? Uma coisa eu te digo, o melhor Ele planejou para você em 2022. Agradeça o Senhor. Ações de graça é uma maneira de você encher-se do Espírito Santo. Está lá em Efésios 5, vamos para lá. Efésios 5, 18. Achar Efésios aqui. Efésios, amém, glória a Deus. 5:18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus, ela sempre nos adverte que nós não precisamos nos embriagar com as coisas que o mundo oferece, mas venhamos nos embriagar com o Espírito Santo. Ele nos leva a uma nova dimensão. Ele nos dá a alegria de sermos agradecidos a Ele.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos gratidão. A Bíblia diz que nós devemos nos encher com o Espírito Santo, porque Ele nos dá uma maneira graciosa de viver. A vida é muito dura, irmãos. Quem concorda? É muito dura. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo ver coisas boas em coisas ruins. Eu consigo ver com os olhos de Deus. Eu vou agradecer, Senhor, porque isso aconteceu, porque o Senhor está no controle da minha vida. Não vou reclamar, não. Eu vou agradecer o Senhor. Quando nós damos graça, nós encontramos uma vida cheia de gratidão. O nosso coração transborda de gratidão. O contentamento enche você com o Espírito de Deus. Somos pessoas alegres. A unção de Deus, a vida de Deus vem habitar no nosso coração. Tem muitas pessoas que só sabem reclamar. E eu quero falar aqui, irmãos, do poder das ações de graça. Olha que isso aqui é sério. As ações de graça, ela repreende o exterminador. O que é o exterminador? É um demônio, irmãos. É um demônio que ele não é repreendido assim como o devorador. O devorador, ele é repreendido quando nós damos o dízimo. Lá em 1 Coríntios 10:10 diz o seguinte: nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É tão sério isso aqui, que quando você aprende a dar graças a Deus, você é protegido do exterminador. O exterminador é um demônio. A Bíblia fala de tantos demônios, fala do devorador, migrador, cortador, destruidor, que nós somos protegidos quando nós dizimamos. Nós somos protegidos desses demônios. Quando você consegue ali ser fiel na casa do Senhor, esses demônios não tocam em você, nem na sua família, nem nos seus bens. Você consegue prosperar. Mas eu estou falando aqui de um demônio mais potente, que é o exterminador. Esse demônio, ele só é repreendido por meio das ações de graça. Ele só é repreendido quando você tranca sua boca e não murmura. Porque quando você murmura, ele vem e destrói. A Bíblia fala desses demônios, mas eu quero até citar o nome de outros aqui. Beelzebu, que é o chefe de todos os demônios. Moloque, que são demônios que estão ali, fazem com que as mulheres abortam. É um demônio que querem as crianças que estão ainda no ventre. Legião, são demônios que atuam em pessoas, são vários demônios, milhões. A Bíblia fala em 5 milhões, em uma só pessoa. Tem demônio surdo-mudo, que engana as pessoas. Mas o mais terrível de todos é o exterminador, ele não tem dó. Você pode ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, religioso, mas se você é um reclamão, um murmurador, você está dando brecha para que demônios venham e assolem a sua vida. Às vezes nós vemos coisas acontecendo no meio de pessoas que servem a Deus e não sabemos entender o porquê. É um exterminador. Está lá em 1 Coríntios 10:10. Não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
Ações de graças nos leva a uma nova dimensão, nos leva a uma nova conquista. Se você quer ser feliz, conquistar o coração de Deus em 2022, seja grato ao Senhor. Deixe de lado a murmuração, a reclamação. Não deixe que esse demônio venha destruir seus sonhos, seus projetos. Esse demônio é muito pior que o devorador. O devorador, ele devora o que é devorável, que são os bens, né? Quando nós somos infiéis, tira de nós aquilo que nós conquistamos. O exterminador não escapa nada nas mãos dele. Ele destrói todos esses demônios. O demônio devorador, Deus repreende quando você é fiel no dízimo. Mas a maneira de você vencer o exterminador é com ações de graças. Porque quando você abre a boca para reclamar, você abre a porta para o exterminador agir na sua vida. Quem entendeu? Vamos ficar de pé. Hoje nós estamos encerrando uma campanha de 10 dias, onde nós estamos pedindo ao Senhor para avançar, conquistar 2022. E o recado de Deus para nós adquirirmos essas conquistas é não murmurar, não reclamar, é agradecer. Fala, Senhor, eu te agradeço. Em tudo, você pede para Deus mostrar o que Ele quer falar com você. Fala, Senhor, me mostra. Com o exterminador ativa, menos coisas você vai conquistar, menos bem você vai ter, menos projetos você vai realizar. E Deus está nos dizendo, Deus é tão bom que Ele entrega assim a chave para você destrancar 2022. Amém? Pega na sua mão a chave e fala, eu vou destrancar 2022 com um coração grato ao Senhor, com ações de graça, tendo gratidão no meu coração. Aleluia! Comece a dizer para o Senhor, meu Deus, me ajuda a ter um coração grato. Não deixa que esse exterminador venha destruir, exterminar os meus sonhos, meus projetos. Que eu venha conquistar no Senhor. Não deixa eu reclamar. Quando eu estiver reclamando, Senhor, que eu venha morder a língua. Fala isso para Deus. Sabe, irmão, você tem liberdade no Espírito Santo. E se você realmente quiser, fala, Deus, que eu venha morder a língua, que eu não venha reclamar, mas que eu venha olhar para o céu e saber quem Tu és. Tu és Deus de milagre. Tu és caminho no deserto. Tu és Deus de vitória. Tu és Deus de promessa. Tu és Deus que ilumina o meu caminho na escuridão. Esse é o Deus que vai te ajudar nos 365 dias de 2022. Esse é o Deus que vai te proteger, vai proteger a tua família, proteger a tua saúde desse vírus maldito que está querendo proliferar, está querendo exterminar. Que o exterminador não entre na tua casa por meio da doença, mas que ele seja repreendido pelas ações de graça, pelo coração grato ao Senhor. Que ele venha ser repreendido lá nas tuas finanças, com ações de graça, agradecendo pelo teu trabalho, pelo suor que cai da tua testa, e dizendo, Deus, muito obrigado. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que a minha fé está pautada no Senhor. Não deixe esse exterminador entrar na tua casa.
destruir tua família, os teus sonhos. Busque o Senhor. Agradeça a Deus. Fala: Deus, muito obrigada. E eu te convido nesse momento, levante sua mão para cima, para o alto, e comece a agradecer. E fale: Deus, muito obrigada. Oh Senhor, eu te agradeço. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Em ti está, meu Deus, os meus sonhos. Meu Deus, em tuas mãos estão os meus projetos. Começa a dizer para o Senhor: nas tuas mãos, Senhor, está a minha família. Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus filhos. Nas tuas mãos, Senhor, está a minha descendência. Nas tuas mãos, meu Deus. Oh Deus de poder e graça, eu te convido agora a passear nesse lugar, a trazer sobre cada um, ó Deus, dessas famílias, oh Senhor, a convicção de que o Senhor continua agindo, o Senhor continua trabalhando. Nós precisamos entender, Deus, com um coração grato ao Senhor, com um coração, ó Deus, rendido a Ti, meu Pai. Tira toda a resistência, nos ajuda a dar a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nos ajuda, Deus, a exaltar o Teu santo nome. Esse é quem Tu és. Tu não és nosso servo, Tu és o nosso Deus. Que nós possamos, ó Deus, pedir perdão todas as vezes que nós Te tratamos, Senhor, como se o Senhor fosse um servo. Oh, o Senhor está Te alertando nesse dia, essa noite. Às vezes que você o tratou como um servo, peça perdão. Peça perdão, fala: Deus, me perdoa. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é excelso, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de todas as coisas. Eu adoro o Senhor, me ensina a Te adorar, me ensina, peça para Ele, Deus, me ensina a adorar a Ti, da forma certa, da forma que Te convém, da forma que o Senhor merece. Aleluia, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Oh Espírito Santo da verdade, começa a ministrar. Muda a história, muda destino, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos nesse dia de hoje. Nós adoramos o Teu santo nome. A Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Muda o nosso destino, Senhor. Nos dê um coração grato. Nos dê um coração grato a Ti, Pai. Oh Deus, operando, opera, Senhor. Diga para Ele: adore o Senhor. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. É isso que Ele é. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Diga para o Senhor: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na Aleluia. escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. fala para Ele o que Ele é. Meu Deus é Fala pra Deus Ele. de milagres. Fala: Deus, eu entendi Deus de o Teu promessas, recado essa noite. Diga para Ele: luz na eu entendi que Tu és tudo isso e que eu devo me submeter ao Senhor, me submeter à Tua vontade. Diga para o Senhor: eu sei quem Tu és. Eu sei que Tu és digno de adoração. Eu sei que Tu és digno de louvor. O Senhor é digno da minha gratidão por estar hoje aqui ouvindo a Tua palavra. Tu és tudo isso, Senhor. Ele é tudo isso. Oh Deus, nós Te adoramos. Recebe a glória. Muda histórias nessa noite, Senhor. Muda histórias, Deus. Muda, Senhor. Venha, Deus, sobre nós. Trabalha no nosso meio. Oh, Senhor. Abre o nosso entendimento, Deus.
quem tu és. Deixa sua mão lá em cima, diga: esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga: esse é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Fala pra ele. Sinta a presença. Sinta o Espírito Santo trabalhar em você. Este é quem tu Diga pra ele o que ele é. Este é quem tu és. Tu és a autoridade suprema. Tu és o nosso general. Tu és a autoridade suprema nesse lugar. Tu és a autoridade, Espírito Santo, nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos ao Teu poderio. Nós nos rendemos a Ti. Tu és tudo isso, Senhor. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Oh, aleluia. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Diga comigo: eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor. O recado. Eu vou te adorar em 2022. Agradecer o Senhor. Diga: Senhor, eu entendi. Eu entendi o recado. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.